Estudantes universitários em todo o país têm recorrido a cursos de nivelamento para aprender noções básicas de matemática e de língua portuguesa. A dificuldade com essas matérias afeta milhares de alunas e alunos em universidades públicas e privadas e tem aumentado com isso o número de evasões quando os alunos desistem dos seus cursos superiores. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o professor da Universidade de Brasília, Ricardo Ruivaro. Professor, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Prazer estar aqui. Então, professor, essa situação que a gente está vivendo, né, o aluno entrando na universidade, quando a gente espera que o aluno já tenha o conhecimento necessário da língua portuguesa e das noções, pelo menos das noções básicas de matemática, e a gente está se deparando agora com uma situação em que muitos, milhares de alunos e alunas entram na universidade e no começo do curso percebem essas dificuldades ou têm essas dificuldades identificadas também pelos professores. Isso está acontecendo já faz muito tempo. Quando é que começa, na sua experiência, quando é que você começa a observar essa dificuldade dos estudantes no começo dos cursos superiores? Perfeito. Nós, da Universidade de Brasília, se nós formos ver, por exemplo, a essência, a finalidade essencial da Universidade de Brasília hoje, lá no seu artigo 3 do regimento da universidade, diz que a finalidade essencial da Universidade de Brasília é zelar pelo ensino, pesquisa, extensão e inovação de excelência. Então, de posse disso, todas as suas unidades, da Universidade de Brasília, faculdades e institutos buscam essa excelência no ensino. Então, de posse disso, o Instituto de Ciências Exatas, que é onde eu estou hoje como diretor, ele tem associado 3 departamentos, que é o Departamento de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. Somos um instituto, o senhor percebe grande, ele abarca mais de 200 professores na sua totalidade, onde são professores aposentados, que estão também lá, professores ativos, professores que são colaboradores e outros colaboradores externos das universidades. Além disso, nós temos um incrível corpo técnico-administrativo, que por volta de 30, esse número, e semestralmente, esse Instituto de Ciências Exatas, que é expressivo só pelos números de professores que ele comporta, ele abarca mais de 12 mil, ou atende a mais de 12 mil alunos por semestre, no seu nível de graduação e pós-graduação. Então, nós vivenciamos muito isso que você nos traz hoje, essa questão de revisitarmos ou de reencontrar o aluno a esses conceitos que são do ensino médio e ensino básico. E é um desafio enorme, é um desafio que já perdura já por muito tempo. E ainda mais intensificou-se pela pandemia que nós passamos recentemente e ainda vemos vivenciando esse momento. Então, nós do Instituto temos esse olhar atento a essas ações que buscam essa melhoria. E esse problema dos alunos chegarem com dificuldade, principalmente dentro do curso de exatas, a gente imagina que pelo processo seletivo do vestibular, normalmente a matemática tem um peso maior para quem está se candidatando a qualquer um dos cursos dentro dessas áreas. Então, eles começam, essa dificuldade com as noções básicas de matemática começaram a ser percebidas antes da pandemia. Isso é um problema que vem se agravando, é um problema que eu diria assim, está estabilizado, existe um número, um percentual dos alunos com essas dificuldades, ou esse problema vem se agravando e aí com a pandemia teve um aumento ainda mais expressivo? Como é que é esse histórico dessa questão? Só então, complementando essa revisitação, é muito importante revisitar que de fato esse conceito, ou digamos essa necessidade de formação ou de revisitar os conceitos matemáticos, ele se dá já há um longo tempo, não só na pandemia, a pandemia sim se agravou. Os nossos alunos então já vêm nesse período de 2010, já vimos isso. Na verdade, depois da apresentação ou da introdução da internet aos nossos alunos, aos nossos filhos, se o senhor pode bem vivenciar, quando nós estamos em um restaurante, um ambiente, lá estão os nossos filhos, lá estão os nossos pequenos, num tablet ou num celular. Então, isso faz com que novos ambientes, novas atrações, agreguem a ele, e desviam essa atenção do conhecimento. Então, para nós, esse tempo, essa necessidade de revisitar esses conceitos é fundamental. E aí nós fizemos várias ações que buscam, digamos, sanar isso.
Uma das ações, por exemplo, na cidade de Brasília, juntamente com o Instituto de Ciências Exatas, é o programa ELOS. É um programa de aprendizagem e acompanhamento continuado. O que esse programa visa? É um programa de tutoria que, quando os alunos entram na Universidade de Brasília, ele busca o quê? Revisitar os conceitos. Mas para que ele não tenha esse déficit ou que não comprometa as suas atividades de ensino, e pesquisa e extensão, esse projeto ELOS, ele faz uma atividade paralela às suas aulas. Então, ele faz no horário do meio-dia, à noite, contraturno do aluno, e lá sim, ele é orientado por alunos que já vivenciaram aquela disciplina, é orientado por mestres, é orientado por doutores e, claro, por professores como nós que estamos na cidade de Brasília, que buscamos a excelência no ensino. Então, lá ele aproveita, revisita os conceitos, aprende e, em paralelo, ele faz as disciplinas que ele é necessário ou que necessitam daqueles conceitos. Do curso superior. Exatamente. Agora, a gente está falando, a gente tem até como tema na nossa entrevista a alfabetização de universitários e a gente está falando, na verdade, aqui de um aspecto mais amplo. A gente está falando principalmente da matemática e do português. E também tem sido observado em várias universidades, a Agência Senado publicou uma matéria recente falando sobre universidades públicas e privadas que têm identificado esse problema. O aluno ele chega no curso superior, muitas vezes sem saber interpretar muito bem o enunciado de uma questão, sem conseguir desenvolver um texto claro, com uma ideia coesa, com uma coerência de ideias e, claro, com dificuldade também na interpretação de textos. O senhor que vem da matemática, que está dentro de uma área da universidade de ciências exatas, essa dificuldade com a língua portuguesa afeta o rendimento do aluno em exatas e o caminho inverso, isso também acontece? Sim, com certeza, afeta e muito. Porque quando nossos alunos chegam à universidade, eles são apresentados a problemas em modelagem, em física, em astronomia, em matemática aplicada, e lá está um grande texto ou uma aplicação inicial, que é onde ele vai precisar se apropriar, ele vai precisar entregar o seu conhecimento do português. Onde? Interpretação, ver o que é hipótese, ver o que é resultado, ver o que é conclusão que precisa ser entregue. Então, ele não havendo ou não compreendendo esse enunciado, o quanto difícil é para o aluno entregar aquela solução ou entregar aquele resultado. Então, de fato, isso é um desafio enorme para nós, às vezes matemáticos, a gente fala que nós matemáticos somos mais das exatas, nos focamos mais na área técnica, mas encarece, necessita fundamental. E até quando formos escrever um trabalho numa revista internacional ou para outros órgãos que gerem, que recebem essas nossas produções, como você vai apresentar esse trabalho? Como você vai transcrevê-lo, que todos possam entender, que todos possam compreender aquele trabalho. Então, olha como a língua portuguesa é fundamental e essencial nesse nosso trabalho. E a volta? Como que o matemático, por exemplo, pode entender ou avaliar o português? São questões de raciocínio lógico, são questões de como você apresentar, por exemplo, aquela matemática numa linguagem mais acessível para o aluno. E aí, será que precisa apresentá-la com tanto símbolo? Precisa apresentar matemática aos nossos alunos do ensino médio básico com tanto símbolo? Talvez uma linguagem mais suave, mais tranquila, é muito mais acessível para o aluno. Então, é nesse contexto que a gente, na Universidade de Brasília, tem essa visão e busca fazer isso nos seus projetos de extensão, nos seus projetos que atendem a comunidade externa. Levar ou na formação de aluno ou também na formação continuada dos docentes e professores das escolas públicas e privadas do DF. É trazer ele essas inquietações e dizer, você pode apresentar a matemática aos alunos, à comunidade, de maneira mais suave, de maneira mais tranquila, para que possa ser absorvida por aquele aluno. E onde é que está, na sua opinião, a raiz desse problema? O que está acontecendo que as pessoas estão chegando, os estudantes estão conseguindo ingressar na universidade sem um preparo mínimo, às vezes, para interpretar um texto, o que a gente considera que seria básico, coisa que deveria estar aprendendo ali no ensino fundamental. A raiz do problema está na educação de base, no ensino fundamental e médio, ou a gente tem outras questões aí que estão afetando esse desenvolvimento dos nossos estudantes? Podemos trazer, com toda certeza, que é um compilado de vários fatores. Primeiro, por exemplo, os nossos alunos hoje do ensino médio, ensino básico, eles vivenciam, por exemplo, 3 horas de matemática por semana. 3 horas. 4 horas de matemática por semana, às vezes.
Então, repare que é um percentual, é um horário muito curto, muito específico. E eu gosto de comparar, por exemplo, na matemática, é literalmente uma música. Então, não é aquela coisa que você chega, o professor apresenta para você a matemática e você já fecha o olho e já faz todo aquele exercício. Não, você precisa treinar, você precisa sentar, você precisa revisar os conceitos, revisar as definições, e aí sim você vai estar apropriado a desenvolver a matemática. Então, como que é importante o tempo de apresentação e o tempo para você absorver aquele conceito, de você praticar. Então, termos 3 horas é suficiente? Numa semana? E colaborando com tudo isso, olha quanto externamente tem ações ou chamamentos que nos distraem muito. Às vezes tem um celular. Eu vou ficar olhando aqui o meu celular. Agora tem um destaquezinho aqui que eu posso olhar e me distrair, uma postagem que eu faço. A internet tem 2 lados nessa história, então, né? Se tem uma disseminação de conhecimento acessível e mais fácil, por outro lado, tem toda essa questão da distração. Isso o senhor comentou no começo da entrevista. Também, a gente pode considerar também como raiz do problema, esse uso cada vez mais precoce dos dispositivos digitais por crianças. Às vezes, crianças com 2 anos ainda está desenvolvendo a fala e já está ali brincando com um tablet, brincando com um celular, joguinhos, e o uso de redes sociais também, principalmente aí já por crianças e adolescentes. Esse conjunto de ofertas digitais que tomam tanto tempo da atenção, o senhor entende que isso faz parte da raiz desse problema? Uma das partes, porque vivenciar tecnologia é fundamental. Estar no meio tecnológico é fundamental. Nós estamos inseridos a isso, e já com a inteligência artificial já nos acompanhando lado a lado. Então, isso eu não vejo como um problema. Eu acho que tem que sabermos dosar essa questão tecnológica. Como usarmos essa ferramenta ao nosso dispor. E olha como nós vivenciamos, quando nós surgimos ou nós reencontramos no passado, o início da internet, naquele momento também se pensou, agora a humanidade se encerra porque a internet vai tomar conta, ou ela vai sobrepor a humanidade ou a inteligência. Não. O que se aproveitou naquele momento? A internet se aproveitou para ser algo positivo, como ferramenta. No passado, por exemplo, um pesquisador de matemática, ele precisava enviar o seu artigo via correspondência para um outro país, para um outro pesquisador, e depois de 6 meses, 4 meses, ele recebia uma resposta. Hoje não. Hoje o pesquisador envia um e-mail, envia um documento, um arquivo, e no mesmo instante, 2 dias depois, já recebe. Então, a evolução tecnológica, a evolução da informação, a evolução de novos conceitos, ela se dá com a tecnologia a seu dispor. Então, estarmos com ela é fundamental, mas sabermos dosar é também fundamental. E aí eu revisito muito brevemente, revisitando estados ou até países fora. Vamos adotar a tecnologia pelo tablet. Não, vamos sem livro, vamos com livro. Então, a gente tem vivenciado isso muito forte em países como, por exemplo, Finlândia e outros países. Que é uma referência em educação. Que é uma referência em educação, com certeza, mundiais. Tiramos os telefones, tiramos os tablets dos alunos. Não se usa mais nas escolas da Finlândia, muitas delas, do ensino lá básico e fundamental. A escrita à mão ela volta. Vamos tirar uma raiz quadrada de 4, vamos entender isso, vamos entender o conceito matemático, vamos aprender a escrever, a ler corretamente, vamos entender isso. Então, estamos revisitando, e entendermos como a gente pode usar a tecnologia a nosso dispor. Então, isso é fundamental. Quando a gente se depara com esse problema, olhando a situação dos alunos brasileiros que estão tendo essas dificuldades nas universidades, isso faz diferença para os alunos que vêm das escolas públicas, das escolas privadas, ou o problema está generalizado? Não, não faz diferença. E é um dado muito importante, se nós formos revisitar, por exemplo, em 2021, 2022, 2023, muito recente, os nossos alunos do ensino médio, por volta de 60% desses alunos do ensino médio migram para o ensino superior. Em torno de 60%, nessa média, nesses últimos anos. 60% apenas migram para o ensino superior. E olha que interessante, desses 60% no ensino superior, 50% evadem dos cursos. 50% desses, apenas 60% que vão ao ensino superior, 50% evadem. Aí você pode pensar, não, mas isso é na escola particular ou pública? Indiferentemente. Na escola pública, em torno de 50%, na escola particular, em torno de 55%. Aí você pode pensar assim, mas é porque não tem esses 60% apenas do ensino médio que vão até a universidade, é porque não tem mais vagas? Não.
tem sobras, Tá tem sobrando vagas ociosas na universidade pública e privada. Na pública, em torno de 15% a 20% de vagas ociosas. Então, o nosso aluno está tendo outras atrações do que o ensino superior. E, além disso, você fala, então, será que é uma tendência de educação à distância? Vivenciando esses anos, em média, 70% invadiram na educação à distância. Então, olha a necessidade de você cativar esse aluno. A distância, a evasão é maior ainda. A evasão ainda é maior ainda quando nós olhamos para a educação à distância. A invasão é maior ainda do que o presencial. Então, repare que esses atinge as várias frentes do conhecimento, as várias áreas do conhecimento, nessa preocupação que nós, lá do Instituto, buscamos entregar soluções de acolhimento, de disciplinas semestrais, de tutoria, de pré-cálculo, pré-matemática ou matemática básica, para que esses alunos se sintam confortáveis em estar na disciplina, em estar num curso e poder se apropriar daquilo. E o que é muito importante é que a gente vivencia e que a gente escuta às vezes. Ah, mas será que essa responsabilidade que vem do ensino médio é da universidade? Quando o aluno chega na universidade, é sim a nossa responsabilidade. E por isso que... E o desafio de voltar, o senhor, quer dizer, tem todo um conhecimento muito avançado em matemática, liderando um Instituto de Ciências Exatas, com um doutorado na área e várias especializações. Voltar atrás e ensinar ali o beabá. Olha, gente, vamos aprender aqui a dividir um número natural, Exato. Fazer uma raiz quadrada, aquelas operações elementares. Como é que é esse desafio enquanto professor? É um desafio muito prazeroso, eu te confesso. Eu acho que quando você faz algo por amor, por paixão, aquilo te deixa muito feliz. E quando que eu entro numa auditório, às vezes com 70 alunos, às vezes com 150 alunos, que são disciplinas de massa, que quando os alunos estão entrando, é muito fácil você identificar o aluno ou a necessidade do aluno. Você começa com uma atividade, você começa com um problema e você vai olhando para o semblante dos alunos. Aí começa assim, aí o aluno faz isso, o aluno começa a se preocupar com aquele tema. Então você já instiga o aluno, fala, aqui, temos dúvida? Ele fala, sim, professor, eu não sei extrair raiz quadrada de 4. Para mim, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. E você fala, opa, calma, então vamos recuperar isso. O que eu faço no meu entendimento? Eu não preciso parar toda a minha aula ou interromper ou ficar só estudando o ensino médio. Em cada etapa, em cada fase de um exercício, eu atentamente observo, aqui eu vou precisar usar tal fato. Aí eu olho para eles, isso aqui está bem? Está ok para vocês? Eles falam, sim, professor, podemos avançar. Se não, eu reservo um espaço do quadro. Os nossos quadros de matemática tem vários quadros, então a gente tem esse problema. A gente reserva uma parte do quadro e revisita o conceito. Revisita aquele ensino, ou revisita aquele método que vai ser usado. E para eles, o quanto felizes são, o quanto dá alegria. É quase literalmente um encanto. Assim. Eles falam, nossa, eu não sabia que era fácil assim, eu não sabia que poderia ser assim. E o quanto que é prazeroso para nós. Imagina você estar lá e ver no olho de cada aluno, no olho de cada discente que chega na cidade de Brasília, ele se apropriando, ele se sentindo seguro, ele avançando no seu curso. E nós, depois de 5 anos, 4 anos, entregarmos um profissional de excelência para a sociedade, tanto na área de medicina, na área de saúde, na área de tecnologia, o quanto que é grandioso. Você chegar e dizer, missão de professor, entregue, feita, cumprida, é muito gratificante. Professor, e esses alunos que chegam com dificuldades, por exemplo, dentro da área de matemática, ou mesmo os alunos que entram com dificuldade da língua portuguesa e entram no começo fazendo esses cursos de nivelamento, ele vai ali entender as diferentes expressões, o uso dos porquês, e aprender a interpretar um texto, aprender as operações básicas de matemática, no momento em que outros alunos, já mais bem preparados, já têm toda essa bagagem e conseguem se desenvolver bem no curso. Os alunos que precisam desses cursos de nivelamento, seja no português ou na matemática, uma vez superada essa etapa, eles conseguem ter um desempenho próximo aos outros estudantes, eles seguem o curso no mesmo ritmo dos outros ou tem alguma dificuldade que fica e vai até o final da sua formação? Olha que interessante, uma pergunta muito, muito bacana essa. Quando que esse aluno chega e ele mesmo tem a ciência ou a observância de que, opa, eu preciso me aprimorar mais em matemática, ou eu preciso me aprimorar mais naquele conceito. E ele se permite em buscar, em estar conosco, em nossas tutorias, em nossas monitorias, em nossos nivelamentos, em nossos cursos de entrada, nossos cursos de acolhimento, esse aluno se torna mais qualificado
do que aquele que entrou num patamar já elevado, ou no vestibular que quase acertou tudo, fez uma prova excelente. Por quê? Porque esse aluno que vai se apropriar desses temas ou desses projetos, ele vai estar regido ou conduzido por quem? Por mestres, por professores doutores, por doutores qualificados naquela área. Então, a ele vai ser atribuído, vai ser passado conhecimento com excelência e mais, com qualidade, sem vícios de forma. Ele não vai aprender coisas erradas. Então, ele vai se aprimorando e vai se abastecendo daquele conhecimento sempre em excelência. Então, quando ele se apropria daquilo, a base dele, que poderia estar, digamos assim, um pouco, né, deficitária ou necessitando de conceito, vai se construindo, vai se solidificando. Essa base vai ficando cada vez mais forte. Então, ele já vai ter uma visão superior do problema. Ele não olha mais, com medo, aquele problema de iniciar, ele já olha e fala, não, a hipótese é isso, o conceito que eu preciso atacar é isso, e eu já sei, eu já aprendi lá nos conceitos básicos, nas nossas tutorias, a revisão. Então, o aluno se sente mais confiante. E quando ele se sente confiante, o quanto prazeroso ele é, porque ele se transforma. Ele já vem com esse espírito novo, e aí o curso para ele é natural. E aí ele faz 2 cursos, ele faz cursos fora, faz disciplinas no departamento, e ele é um encanto. É como abrir um portal. É abrir um portal. Parece que para ele nunca tinha sido dada aquela oportunidade. E o quanto que é ruim quando a gente ouve, né, de alunos que chegam, até professores que às vezes vêm nos visitar, falam assim, não, a matemática não é para mim. A matemática é difícil, eu nunca vou aprender a matemática, ou física, ou química. Não. Não existe. Não existe isso. Não existe que ninguém vai aprender matemática. Você talvez não possa aprender ou apresentar um artigo para sermos um medalha Field, para sermos ganhar um prêmio Nobel. Mas matemática, que você vai usar no dia a dia, matemática que você vai aplicar lá no seu trabalho, lá na medicina, para ver vibrações de cordas vocais e tudo mais. Aplica para a vida aplicações para a vida inteira. Isso todo mundo tem capacidade de aprender. O que precisa é estarmos dispostos e contar com professores, né, qualificados para isso. E essa situação que um aluno ele chega, se depara com essas dificuldades e aí ele vai se sentir completamente inseguro, tem uma transformação quando o aluno entra nesse curso de nivelamento e consegue descobrir que tudo aquilo que ele não sabia, na verdade, o que faltava era a oportunidade de estudar e aprender. A capacidade está ali. Exatamente. E o que é interessante é permitir que o aluno te apresente a dificuldade dele. O quanto que é desafiante para nós entregarmos ou nos abrirmos, né, para com o próximo das nossas dificuldades. Imagina você chegar para o professor, que você já fica assim um pouco, né, um pouco de direção com o professor, e falar, professor, eu não sei uma fração, eu não sei simplificar a fração, não sei tirar a raiz, professor. Então, isso é importante tanto de nossa parte quanto da parte dele. Da nossa parte, como é que eu faço especial? Eu falo, pergunta é importante. Vamos sentar agora, toda pergunta que você fizer aqui é importante para mim e para você também. Vamos saná-la, vamos revisitar isso. Então ele se sente mais tranquilo. Ele não se sente mais receoso, assim, porque às vezes você vê o aluno assim, né? Quando você vê ele assim, fechado, é difícil. Agora, quando ele começa assim, se abrir, conversar contigo, falar, professor, eu já não sei mais isso agora. Agora eu já sanei essa dificuldade, superei, mas agora o próximo nível eu também tenho dificuldade. Eu até brinco com eles às vezes, porque na matemática às vezes aparecem algumas fórmulas, às vezes alguns conceitos. Aí eu desafio eles, eu falo assim, não, essa fórmula aqui está errada que vocês viram no ensino médio. É dividido por 24, por 12, por outro número aqui, por 52, eles ficam assim assustados, né? Eu falo, não, tá vendo? É porque lá talvez vocês só viram a fórmula. Vamos demonstrá-la aqui. E a gente vai e demonstra. Aí parece dar um brilho no olho. Caramba, nossa, era isso. A descoberta, o encanto. Então, cada vez que você traz, digamos assim, essa centelha nele, né? Esse desejo, essa inquietação de ele buscar mais, o quanto é gratificante, né? Isso vai deixando o próprio discente, né? E um profissional mais qualificado, um profissional mais inquieto em buscar mais confiante também, né? Ele vai superando, vai passando de um medo para uma situação de confiança total, às vezes. Professor, a gente tem mais um minutinho aqui de entrevista, 1 minuto e meio, e eu trago para o senhor aqui a nossa última pergunta, tem tudo a ver com o que a gente está falando, o nome do programa também homenageia, é homenageado com essa última pergunta. Para o senhor, o que é cidadania? Cidadania, eu acho que é isso, né? Nós fazermos o melhor para com o próximo.
Então, nós estamos na universidade, eu estou, né, outros professores estão, que são professores maravilhosos que nós temos no Instituto de Ciências Exatas, é fazermos o nosso melhor, é buscarmos a excelência, é buscarmos a perfeição do próximo. Nunca pensarmos que não possa entregar o máximo, que não possa, né, ser o melhor na área dele. E fazermos com amor, fazermos com carinho aquilo que a gente gosta, entende? Então, quando você vai em uma sala, nós da academia, por exemplo, da Universidade de Brasília, nós entregamos o máximo, nós buscamos dar, né, para ele todo o ensino, todo o nosso conhecimento. E como que é prazeroso você virar as costas e amanhã você ver esse aluno melhor que você, mais qualificado que você, um profissional mais talentoso que você. Isso é o prazer, isso que é a cidadania, você fazer do seu conhecimento que você tem o bem para com o próximo e esse próximo ir dissimando, né? Esse conhecimento, essa qualidade, essa, digamos assim, melhoria, né? Para com a população brasileira e, de modo geral, para com o planeta. Então, acho que isso é importante, isso que é ser cidadão e fazer para o melhor para, com todos. Bom, professor Ricardo Rivara, eu agradeço mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações, faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado.